Provavelmente alguma vez na sua vida você quis saber como manter o peso que você perdeu. Às vezes você perdeu 3, 5, às vezes até 10 quilos e não sabe como manter ele. Às vezes reganhou com mais facilidade e você sempre fica se perguntando se está no caminho certo, se está no caminho errado. O que você tem que fazer de fato? Bom, mas antes de eu falar aqui o que eu tenho para falar nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações para o YouTube entender que o meu vídeo é bom e você não ficar de fora de todo o conteúdo que eu colocar aqui para você toda semana. Aí já garante também, ó, Black Friday da Growth. Já aponta o celular aqui pro QR Code, garante que tem kit. Cara, os kits da Growth estão, assim, imperdíveis. Creatina junto com Whey Protein, você paga só o Whey Protein. Tá muito barato, sem contar que, além de ser o melhor custo-benefício hoje do Brasil, é a melhor em relação à qualidade. Então, usa meu cupom Roberto Lima e não perde essa oportunidade, porque eu nunca vi a Growth fazer isso. E se você não me conhece, eu sou o Roberto Lima, sou especialista em fazer qualquer pessoa perder gordura, secar a barriga, sem precisar ir à academia todo santo dia, muito menos viver de dieta. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai manter aquele peso que você perdeu. Na verdade, eu vou te mostrar hoje que o que mantém você magro ou magra não é o peso. E eu vou te mostrar aqui o que na verdade você tem feito de errado para que você queira manter ali o corpo que você chegou. O primeiro ponto é a gente esquecer essa questão de peso. Eu lembro que quando eu fazia avaliação física na academia, muita gente vinha para mim, assim, na verdade, com o seguinte desejo, né? Eu quero perder 3, quero perder 5, quero perder meus 10 quilos porque eu tô 5 quilos acima do peso. Só que, vamos lá, vamos só a gente colocar por parte. Quando a gente fala de peso, a gente está falando simplesmente de uma carga a mais. Então, se a gente pegar um saco de arroz, um saco de feijão e colocar na balança, os dois têm 1 quilo. Só que um é arroz e outro feijão. Só você olhar para você saber. Então, com o corpo é a mesma coisa. Não dá pra gente olhar pro corpo, colocar numa balança e falar, ó, esse corpo tá 5 quilos acima do peso. Então, porque você pode estar 5 quilos acima do peso, exemplo, mas você perde 5 quilos e você esteticamente fica mais feio se você perdesse 2 na balança. Então, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente metrifica, né? O primeiro erro, na verdade, é você se basear em peso. Porque, na verdade, quais são os erros mais comuns que a gente vê hoje, né? É se basear no peso e no IMC. Que, assim, o IMC, para quem não sabe, é o índice de massa corporal. Tá? E como é que ele é calculado? Hoje, na verdade, o IMC ainda é muito utilizado em concurso. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu era militar, eu tive que perder muito peso porque eu tinha que estar com o IMC abaixo. Eu vou mostrar aqui o que é esse IMC. Eu tinha que estar com o IMC abaixo do normal, ou seja, o IMC ele te dá várias classificações. Normal, sobrepeso e obeso, e tem as classificações de obeso. Então, quanto maior você tiver dentro de determinado cálculo, você vai estar ali dentro desse padrão que eu acabei de falar aqui. E como é que você calcula isso? Na verdade, você calcula isso com o quadrado da sua altura, ou seja, a altura vezes ela mesma, dividido pelo peso. Então você faz esse cálculo e você vai saber se você está normal, sobrepeso e obeso. E eu vim trazer para você aqui que não faz o menor sentido você calcular pelo IMC, eu vou falar pelo meu caso. Eu tenho 1,76 m. Bem que eu pareço um pouco mais alto, mas eu tenho 1,76 m e eu peso 86 kg. Se você dividir, fizer essa conta, você vai dar aí um IMC de 35. 35, eu estou obeso. É só você olhar para mim que eu não estou obeso. Então, para que serve o IMC, de fato? Né? O IMC, na verdade, ele foi criado para avaliar um grupo de pessoas. Você avalia um grupo de pessoas, aí você vê o índice de massa corporal e tira uma média daquilo ali. Aí o IMC funcionou. Só que muita gente traz o IMC para uma pessoa só. Aí não faz muito sentido. É só você pegar esse caso que eu botei agora, esse meu caso, né? E o outro é o peso. Como aquele exemplo que eu dei antes, aqui, bem no começo do vídeo. Se você pegar 1 kg de arroz e botar na balança, vai dar no mesmo. Agora, com o corpo, como é que funciona? Tá? Eu sei que muita gente não sabe qual o parâmetro seguir quando a gente fala de estar mais magro, de estar mais gordo, até porque a balança só te dá uma informação, se você está mais leve ou se você está mais pesado. Então, Roberto, como é que a gente vai se basear? Como é que a gente vai ter um norte? Primeiro que ele te dá a diferença de peso padrão e peso ideal. São duas coisas completamente diferentes. O peso padrão é, para o homem, altura menos 100. Então, vamos lá. Qual é o peso padrão do homem? O peso padrão do homem, que tem 1,76 m, seria 76 quilos. Pô, só que eu, com 76 quilos, eu vou ficar esquelético. Sem contar que a minha estrutura não permite isso. Então, o peso padrão não é o peso para a gente se basear. A mulher, altura menos 110.
Você pega uma mulher de 1,76 m, ela teria, teoricamente, que ter 66 quilos. Mesma coisa. Vai contra inúmeras propriedades e muitas características que são pessoais, como, por exemplo, genética, estrutura, porte físico. Tudo isso conta. Não é só você pegar o peso padrão. Por isso que a gente se baseia não no peso padrão, nem no IMC. Então a gente vai se basear por onde? A gente se baseia, na verdade, quando a gente faz uma avaliação física, a gente se baseia pelo peso ideal. E o que é o peso ideal? É o peso do Roberto relacionado ao percentual de gordura dele. Tá? Eu vou pedir para o Matheus botar aqui algum lugar do vídeo, a tabela do percentual de gordura ideal. Porque se você parar para perceber nessa tabela aqui, quanto vai passando os anos, o percentual de gordura tende a ser maior. Então eu vou engordar conforme os anos vão passando? Não é isso. É que o seu corpo, a gente está falando aqui, vamos botar aqui na ponta do lápis aqui, a gente não está falando aqui de estética. A gente está falando aqui de padrões de normalidade. Ou seja, para o seu corpo funcionar bem, não ter doenças, não ter comorbidades, você não ter facilidade de acumular gordura, você ser uma pessoa com a saúde em dia. A gente está falando aqui de normalidade. O ser humano, para manter a normalidade, ele precisa desses padrões aqui de percentual de gordura, homem e mulher. E você pode perceber que quando você vai envelhecendo, você vai precisando de mais gordura. Porque em alguns vídeos já aqui no canal, já falei que gordura é proteção. Você tem que entender como você remove essa proteção. Então, quanto mais gordura você tem, mais o seu corpo acredita que está protegido. Então, ele vai dificultar mais ainda esse caminho de você perder gordura. Então, por isso que você tem que entender tudo isso, para que você não se frustre, para você achar que não está fazendo tudo errado, e você ficar nesse ciclo aí, ad eterno, de começa, para, desiste, ansiedade, compulsão, e você nunca consegue chegar no resultado que você quer. Tá, Roberto, beleza, você falou do peso ideal, padrão, pode ser, mas como é que a gente faz para alcançar esse peso ideal? Né? Porque eu hoje, por exemplo, eu tenho um número X de peso e quero diminuir meu percentual de gordura. Então, o que eu tenho que fazer para diminuir o percentual de gordura? Bom, na verdade, o que você tem que fazer não é focar em diminuir o percentual de gordura, é fazer com que seu corpo diminua esse percentual de gordura. Muita gente, quando saía da avaliação, queria, não, quero baixar meu percentual. Para baixar o percentual de gordura, você tem que analisar 2 pontos. Primeiro, se o teu percentual de gordura está muito alto, é mais fácil de abaixar. Porque lembra que eu falei que gordura é proteção. Então, se o teu corpo está com muita gordura, ele vai voltar para a normalidade quando você ajusta, por exemplo, pega um cara que come pizza todo dia, fast food, pula a refeição, não tem um aporte de proteína ideal, não faz exercício, não bebe água. Só de ele regular tudo isso, o corpo dele vai responder muito rápido. Então ele vai perder muita gordura, se ele fizer exercício de musculação, que é o ideal, vai ganhar muita massa muscular, então vai equiparar muito rápido. Então tu vai ver que no primeiro mês ele já vai ter uma mudança absurda, se ele ajustar tudo direitinho. E ele vai ficar motivado. E ele vai continuar. Só que vai chegar a um determinado ponto, que muita gente fala que é o platô, que não existe essa questão do platô, é que você vai começar a ficar mais difícil. Porque o corpo vai começar a resistir um pouco mais. Porque ele já entendeu que ele está no processo e a defesa dele está indo embora. Então ele vai aumentar a tua fome, vai diminuir o metabolismo, fazendo com que você acumule mais gordura, porque está vendo gordura embora, então ele vai diminuir o metabolismo, fazendo com que você acumule mais. É super normal, porque é uma defesa dele. Então o que você tem que fazer? Então você tem que fazer com que isso seja o mais simples possível, não só dentro da tua rotina, mas sim dentro do seu corpo. Então, por exemplo, quando você não tem uma boa noite de sono, quando você não investe em 8 horas por dia de sono, o teu corpo vai ficar mais fadigado e vai ter um controle, na verdade um descontrole de grelina e leptina, que são hormônios de saciedade e apetite. Então você vai ter mais fome, menos saciedade. Então vai ficar mais difícil você segurar a fome, mais difícil você ter saciedade e você vai acabar comendo um pouco mais. Aí isso vai gerar com que você acabe engordando. Vai te dar mais cansaço, não vai te dar disposição para você fazer exercício. Então você viu que isso vai desencadear várias coisas para que isso vá te dando mais resistência para você fazer o que precisa ser feito. Por isso que eu falo sempre para os meus alunos. Você tem que criar um ambiente onde o seu corpo peça para que o que você precisa aconteça. E obviamente que existem ferramentas que a gente faz isso. Né? Na verdade, a musculação é uma delas, que aumenta seu metabolismo, faz que você tenha mais disposição, tenha mais energia, que é a gordura, em repouso, e isso acaba ficando mais fácil. E, assim, quando você faz tudo isso,
uma coisa vai desencadeando a outra. A gente fala que são hábitos angulares, né? Então, o que é um hábito angular? Quando você dorme bem, você sente menos fome, tem mais disposição, te dá mais gás para ir para academia, te dá um sono melhor. Quando você bebe a quantidade certa de água, por exemplo, você sente menos fome, você tem mais disposição, aí você vai mais para academia, aí você já perde 5% do teu peso corporal, isso te motiva e você continua. Então, a gente chama isso de hábito angular. Uma coisa vai desencadeando a outra. Então, é isso que você precisa entender. Quando a gente fala de diminuir percentual de gordura, a gente tem que falar sempre em ganhar massa muscular. E como é que a gente ganha massa muscular? Simplesmente com musculação. Não existe outra ferramenta. Roberto, eu gosto de CrossFit. Você pode gostar do que você quiser. CrossFit é muito bom. Só que CrossFit é um esporte. CrossFit é um esporte. Você vai ficar muito bom no esporte. Talvez o CrossFit seja uma porta de entrada para que você consiga gostar de exercício, porque o CrossFit é mais dinâmico, tem uma comunidade, e ele é muito bom. O CrossFit é completo, só que ele é um esporte. O que você precisa é algo que você faça sem o nível de competitividade que o CrossFit impõe, mesmo subconsciente ou não. Tá? Então, o CrossFit é muito bom, mas ele vai te dar, de repente, ele é a porta de entrada que você precisa para que você faça depois algo que eu conheço várias pessoas que começaram no CrossFit, hoje entenderam e precisam fazer musculação, mas o CrossFit foi a porta de entrada para essa pessoa hoje fazer musculação. Não é que não funcione, é que, como eu falei, é nível esportivo. O que você precisa é fazer algo que não exija esse nível esportivo. Eu gosto de zumba. Tá, você pode gostar de zumba, mas zumba é bom para você ficar bom de zumba. Luta é bom para você ficar bom na luta. O que faz você diminuir o percentual de gordura não é aumentando o gasto de caloria e nem comendo igual passarinho. Você tem que aumentar o consumo de proteínas, você tem que comer carboidrato, você tem que comer ali as refeições que você precisa comer. Se você já alinhar as 3 principais refeições do dia, comendo sem medo, porque eu nunca vi ninguém engordar comendo arroz e feijão, comendo sem medo, fazendo exercício, musculação, sobrou tempo, faz um cardio. Consigo me mexer mais andando, aí você aumenta o NEAT, que é como se fosse o cálculo de calorias não contabilizadas. Mais ou menos é isso, tá? Você aumenta o número de calorias e não contabiliza como exercício. Então, isso é importantíssimo para o emagrecimento. Aumenta, isso é bom também. Consigo dormir ali entre 7 e 8 horas por dia. Ótimo. Tem um consumo de água ideal. Ótimo. Não vai precisar nem ficar paranoico em fazer dieta. Roberto, cheguei no nível de normalidade de percentual de gordura. Olhei a tabela, via tudo normal. Eu quero abaixar mais para ficar bem esteticamente. Aí você vai precisar de dieta. E nutricionista especializado para fazer o cálculo certinho de quanto você precisa para você ficar ali do jeito que você quer esteticamente. Como é que os fisiculturistas fazem? Eles fazem dessa forma. Só que o ponto é, os fisiculturistas fazem para subir no palco, desce do palco, eles vão comer pizza, hambúrguer. A estratégia é só para subir no palco. Enquanto tem pessoas que querem manter isso por meses. Se nem eles fazem isso. Sem contar que eles fazem os anabolizantes. E tá tudo bem, eu não sou contra anabolizantes não. Mas eles fazem os anabolizantes para aumentar o nível de massa muscular. Porque o treino deles, a dose é muito alta, então eles precisam recuperar mais rápido. Eles comem muito mais, suplementam muito mais, eles são muito mais disciplinados. Então você que não tem disciplina, você que não tem rotina, acha que o que tem que ser feito é o que eles fazem. E não é. O que você precisa hoje é encaixar algo dentro da sua rotina e, de preferência, saber exatamente como o teu corpo funciona. É isso que eu estou te mostrando aqui. O que você precisa não é perder peso. O que você precisa não é baixar o percentual de gordura. O que você precisa é preparar o seu corpo para que ele mesmo queime a gordura que está estocada de uma forma ativa. E como é que a gente faz isso de forma ativa? Construindo músculo. Se você não tiver músculo, seu corpo não vai queimar a gordura com facilidade, mesmo você perdendo peso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado. Coloca suas dúvidas aqui no comentário ou me chamar no Instagram, que vai ser um prazer estar te ajudando. Não esquece, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.